finalmente o universo manda para você exatamente aquilo que você estava pedindo. As suas orações foram atendidas. Seja fazer o seu negócio dar certo e aí começam a aparecer clientes, começam a aparecer oportunidades, seja ter um filho, um casamento, sei lá o que você está pedindo aí pro universo. Aí a oportunidade vem. Aí você faz o quê? Sabota ela. Começa a desmarcar cliente, começa a falar mal de cliente, começa a negligenciar as suas responsabilidades. Então, se é um negócio que você queria muito que desse certo, você começa a procrastinar as suas atividades, então você começa a colocar mais energia. Não, porque agora eu vou ter que cuidar da casa, porque agora me deu essa dor de cabeça aqui e eu não vou conseguir fazer o que precisa ser feito. Eu não vou conseguir atender aquela cliente porque eu tô com uma dor de cabeça que se eu tomasse um remédio aqui já passava, mas eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir fazer aquilo que eu preciso fazer por causa disso, disso e disso, e daquilo outro. E a gente tem essa coragem de sabotar aquilo que a gente mais gostaria que desse certo. A gente tem essa capacidade. E não é porque a gente mudou de ideia ou nem nada do tipo. E muitas vezes a gente nem tem consciência do porquê que isso está acontecendo. Mas a verdade é que inconscientemente, escuta o que eu vou te falar, inconscientemente, a gente se beneficia de estar numa posição medíocre na nossa vida. Sabe por quê? Porque muito provavelmente, quando você era criança, os seus pais só te davam amor e carinho quando você estava doente, quando você passava por um acidente ou fazia um machucado. Você só recebia amor e carinho quando você estava numa posição difícil. E aí é muito difícil para sua criança hoje aceitar que você vai sair desse lugar e vai começar a se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa inteira, que você vai alcançar a sua autonomia, a sua independência, não só financeira, mas na vida como um todo. É muito difícil para a nossa criança aceitar que a gente vai sair dessa posição de vítima e agora a gente vai se tornar uma pessoa que faz por onde, uma empresária, uma esposa, uma mãe, que é mãe, autoridade de mãe. Eu agora vou me tornar uma figura de autoridade. É muito difícil para minha criança aceitar isso e lidar com isso. Então, toda vez que as coisas começam a dar certo, eu vou lá e saboto. Eu fico doente, eu arrumo outras tarefas, enfim. Você está no podcast Louva a Deusa, eu sou Bia Viana. Se você está me escutando aqui pelo YouTube, já me segue para receber esses vídeos diariamente, receber também os nossos oráculos intuitivos. Hoje tem oráculo de Vênus saindo às 7, acho que eu coloquei às 7, né, gente? Às 7 horas para vocês, e final de semana a gente tem 2 oráculos intuitivos, um no sábado e um no domingo. E esses áudios aqui do podcast de segunda a sexta. Se você está no Spotify, me segue aqui também. Deixa sua curtida nesse vídeo, nesse áudio. Compartilha para você ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas que também precisam tomar consciência. Bom, quando eu estava começando a empreender, quando eu estava começando essa jornada, e eu já fiz de tudo que vocês imaginarem, já tive loja de colares de cristal, já trabalhei só como astróloga, já trabalhei como terapeuta, hipnóloga, só como taróloga, já fiz um monte de coisa. E muitos momentos, quando eu tava lá no comecinho, o que acontecia? Eu sabia que eu tinha que fazer determinadas coisas, só que aí, quando chegava no dia a dia, as pessoas me mandavam mensagem: ai, Bia, vamos fazer tal coisa? Eu ia. Ai, Bia, vamos pra tal lugar? Eu ia. Ai, Bia, você não me ajuda nisso aqui? Eu ia. E aí os meus planos, os meus projetos, os meus sonhos, eu ia deixando pra trás. E eu tinha esses momentos que eu falava assim, caramba, parece que eu não tô saindo do lugar, parece que a minha vida não tá saindo do lugar.
parece que tudo aquilo que eu quero tanto realizar eu não consigo. Aí eu virei mãe, um monte de coisa mudou, minha vida virou de ponta cabeça, eu virei de ponta cabeça. E nesse processo todo começou um processo de tomada de consciência muito profundo, assim, sabe? Tanto que muitos desejos que eu tinha mudaram, muitas coisas mudaram. Hoje, ao invés de estar com a loja de cristais, eu tô com a confeitaria, que tá indo muito bem. Inclusive, a gente vai participar de um evento agora, dia 7, bem legal aqui em Santa Bárbara. Então, as coisas foram mudando. E aí eu fui olhando e eu falei, cara, eu tô com quase 30 anos. Se eu não começar a fazer por mim, a minha vida não vai sair do lugar. Não adianta eu ficar esperando que a vida vai fazer um milagre e que vou resolver essa situação aqui, porque não existe milagre. Eu preciso me movimentar. Eu preciso ir atrás, eu preciso dar estrutura para isso aqui e fazer ações, movimentos, investimentos que só eu vou poder fazer. E foi um giro, assim, e no começo foi muito difícil, porque eu percebia cada vez mais essas sabotagens que eu tinha. Então eu tinha que fazer determinada coisa, eu ficava doente. Eu tinha que fazer uma outra coisa, eu ficava com sono. Eu tinha que fazer uma outra coisa, o fulano de tal me chamava para fazer lá não sei o quê. E eu comecei a perceber isso, e aos poucos eu fui mudando isso, eu fui cortando isso. E eu falei, não, agora eu vou fazer isso acontecer, porque senão a minha vida não vai andar, não vai mudar, porque ninguém vai fazer por mim. E ainda mais sendo mãe, a nossa perspectiva de vida muda muito, né? Porque quem é mãe sabe, né? A gente começa a perceber que o mundo não caminha no mesmo ritmo que a gente caminha. Então eu olhava também a possibilidade de, tá bom, vou arrumar um emprego registrado, só que a gente é mãe, né? Isso implica em várias coisas que a gente vai ter que abrir mão, em vários momentos com os nossos filhos que a gente vai ter que abrir mão, e isso para mim, particularmente, para muitas mulheres a realidade é diferente, mas para mim isso tinha um peso muito grande. Então eu falei, não, eu preciso fazer a coisa toda acontecer. E fui tomando consciência sobre isso, sabe? E é um processo não só da gente olhar pra gente hoje, mas a gente precisa olhar para toda a nossa história, sabe? E não é olhar para nossa história, porque eu vejo muito isso acontecer, não é olhar para sua história para culpar os seus pais, para condenar os seus pais, os seus avós, ou seja lá quem que criou você. Não é isso. Porque enquanto você estiver fazendo isso, você também tá jogando energia fora, sabe? Ai, não, eu sou assim, porque a minha mãe foi trabalhar quando eu era pequena. Faz parte da vida, gente, faz parte da vida. A minha mãe também foi trabalhar quando eu era criança, porque ela tinha que trabalhar, a nossa realidade era diferente e tá tudo certo. A gente esquece que os nossos pais já eram seres humanos antes da gente nascer. E é muita arrogância da nossa parte achar que os nossos pais tinham que ter parado a vida deles para nos dar amor e carinho. É claro que isso para uma criança é muito doloroso e muitas vezes a gente vai se sentir abandonado, mas a partir do momento que você se torna adulta, para de jogar a sua energia fora, condenando essas pessoas e começa a fazer a tua vida acontecer, começa a olhar para frente e não para trás. A gente vasculha a nossa história para encontrar essa dor que a gente precisa encontrar para deixar essa dor sair e seguir em frente. Então, quando você olha e fala, poxa, eu me sinto abandonada porque a minha mãe foi trabalhar muito cedo, porque a minha mãe foi uma mãe ausente, porque o meu pai foi um pai ausente, porque a forma como os meus pais demonstram amor não supria as minhas expectativas, as minhas necessidades, e tá tudo bem. Aí o que você faz? Você pega essa criança que tá se sentindo abandonada, que tem essa dor, e você põe ela no seu colo. Você começa a tirar momentos para acolher essa criança, para cuidar dessa criança, para realmente se dar o amor que não te deram. Mas como que eu vou dar o que eu não recebi? Gente, é difícil? É difícil. E vou falar para vocês uma partilha aqui bem pessoal, né? Mas como a gente tá aqui todo dia, então eu vou abrir isso aqui para vocês. Quando eu era criança, a minha mãe, ela foi muito ausente.
E eu entendo hoje, sabe, o porquê que isso aconteceu. Mas quando eu precisei estar ali presente pro Dudu, no começo foi muito difícil, porque eu precisei encontrar e buscar dentro de mim uma energia que eu não havia recebido. E me colocar nessa posição de mãe, que até então para mim era uma figura que estava muito sombria. E aí, gente, foi trabalho interno, assim, profundo, até o momento que eu decidi no meu coração que eu não queria mais propagar essa dor, que eu não queria passar para ele o mesmo trauma que eu tive. E isso não significa que eu abri mão da minha vida toda para ficar com ele, porque quem me acompanha aqui sabe que eu tô trabalhando desde que ele nasceu. E eu tenho momentos que eu me ausento, eu tenho momentos que eu deixo ele, mas quando eu estou com ele, eu estou com ele. E eu me entrego para ele. E não foi fácil. E eu precisei vasculhar, e me acolher, e começar a me dar esse amor que eu senti que eu não recebi. Não é que eu não tenha recebido, eu, no meu coração, não sentia esse amor. E não tem nada a ver com os meus pais. E quando a gente faz esse movimento de tomar nas nossas mãos a responsabilidade sobre a nossa vida, então eu não sou mais aquela criança abandonada. Eu não sou uma vítima do destino, que meus pais eram seres malignos e horrorosos que fizeram isso para mim, que a minha família é horrorosa. Não. Eu sou dona da minha própria vida. Eu tenho responsabilidade de fazer a minha vida dar certo, de fazer as coisas darem certo. Se essas clientes estão chegando para mim, eu vou tratar elas com carinho. Eu vou honrar isso que o universo está me mandando. E vou falar para vocês, às vezes parece que não, mas as coisas empacam na nossa vida quando a gente não tá bem com pai e mãe. E tem várias ferramentas que falam sobre isso hoje, constelação familiar, diversas terapias, vários lugares espirituais que falam sobre isso. E é a mais pura verdade, sabe por quê? Porque os seus pais são o seu primeiro altar. Eu fico olhando no microfone para ver se ele não vai desligar. Os seus pais são o seu primeiro altar. Porque a sua mãe, você só existe aqui neste corpo porque a sua mãe te pariu. Ela doou o corpo dela, o útero dela, para você existir dentro dela, para você vir aqui viver essa experiência. Ela permitiu. O seu pai doou o material genético dele para você estar aqui. Mesmo que inconscientemente, os dois aceitaram que você viesse viver aqui. Fora isso, eles não têm nenhuma obrigação com você. Eles não têm que te acolher e te pegar no colo, eles não tinham que ter brincado com você, eles não tinham que ter satisfeito todas as suas necessidades, não, porque eles já permitiram que você viesse aqui. Quando você vira adulta, é tua responsabilidade viver a sua vida. E você liberta os seus pais e fala: pai, gratidão, você cumpriu o teu papel, eu sou grata por isso, porque se não fosse você, eu não estaria aqui. E o pai é aquele que nos põe no mundo mesmo. O pai, ele vai te ensinar as consequências das suas ações, a ter responsabilidade. Ele tá muito ligado com a sua vida material, com o seu trabalho, essa capacidade de produzir, de contribuir, de organizar suas finanças. E a mãe é a sua fertilidade. Você não cria nenhum projeto, nenhuma ideia, né? Que não é nem que você cria, mas você não consegue dar vida às coisas se você não tá bem com a tua mãe. E não é a sua mãe, é a sua mãe. Aqui, ó. É óbvio que reflete ali também, mas aqui. Porque quando tá bem aqui, tá bem ali também. E os seus pais podem ser as pessoas mais difíceis de lidar nesse mundo. Se você tá bem com eles no teu coração, você não vai sair reclamando da personalidade dos seus pais. Porque existe uma aceitação de que, da mesma forma como você não está aqui para agradar ninguém, os seus pais não estão aqui para te agradar. Porque antes de você nascer, eles já eram gente. E é muito duro, às vezes, pra gente escutar isso, sabe? A gente escuta
aqui com o nosso intelecto. Mas levar para o nosso coração é outra coisa. E eu imagino que tem pessoas que vêm aqui, escutam esse podcast e tal, e depois sai daqui e vai falar mal de mim, vai falar mal do que eu tô falando, e aquela coisa toda, né? Que é natural que isso vai acontecer. Eu também já fiz isso, sabe? Eu também já fui essa pessoa. Porque quando alguém fala uma coisa que toca no nosso inconsciente e toca numa dor, toca em alguma coisa, a gente projeta naquela pessoa uma figura maligna, porque aquilo cutucou em uma parte sombria sua. Só que, como eu disse, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para pôr para fora essas ideias que eu recebo, esses insights que eu recebo e fazer o que eu sinto que eu tenho que fazer, né? Então, é muito legal da gente ir levando consciência para isso, sabe? E agora que nós somos adultas, o que a gente faz? A gente toma a responsabilidade na nossa mão, olha para frente e faz dar certo. E quando a sabotagem vier, quando a procrastinação bater na tua porta, você vai sentar com a sua criança, como uma mãe senta com seu filho, como um pai senta com seu filho, e com muito carinho você vai conversar com essa criança. E não é, eu sou burra, eu sou incapaz, eu sou sei lá o quê. Para de se chicotear. Com amorosidade. Existe uma forma, sabe, de gentileza quando a gente vai falar com uma criança. A gente não grita com uma criança, a gente não bate numa criança. E às vezes a gente até faz isso, porque existe uma dor dentro de nós. Mas se você toma consciência disso e você fala, não, eu não quero propagar essa dor, você começa a ser gentil com a sua criança. E aí você pega essa criança no colo e fala, vem cá, o que tá acontecendo? Você tá se sentindo abandonada? Então vem aqui que eu vou te dar amor. Vem aqui que eu vou te dar carinho. E é um processo muito bonito, até me emocionei. É um processo muito bonito que acontece dentro da gente quando a gente consegue fazer isso com a gente mesmo, sabe? De olhar para uma determinada limitação, de olhar para uma coisa que a gente não é tão boa e perceber que a gente errou, perceber que a gente cometeu um erro e você ser capaz de sentar com a sua criança e falar, olha, tá tudo bem, você errou. A gente erra mesmo, a gente comete erros, a gente é ser humano, né? Como que a gente conserta isso? Vamos fazer diferente, a gente sempre pode fazer diferente. Me emocionei, gente, porque é uma coisa que eu tô vivendo, sabe? Eu trago isso aqui pra vocês porque é algo que eu estou vivendo, então é bom da gente compartilhar, né? Mas é isso, sabe? É a gente se dar amor. E a partir do momento que você consegue se dar esse amor, você consegue dar esse amor para os seus pais, para as pessoas ao seu redor, para os seus filhos, para o seu marido. Porque você está se amando. A gente dificilmente consegue propagar amor se a gente não está se amando, sabe? Se a gente está se olhando com um chicote na mão e qualquer erro, qualquer coisa, você já vai lá e se chicoteia. Você faz o mesmo com as outras pessoas. E é porque existe uma dor. Que enquanto a gente não pega essa criança, coloca ela no colo e dá esse amor que ela precisa receber, a gente dificilmente consegue fazer isso aqui fora, sabe? E dito tudo isso, você chegou até esse ponto do áudio, eu quero convidar você a vir participar do ritual que a gente vai ter nesse domingo no Círculo das Lobas. É um ritual na energia das águas, onde a gente vai fazer essa conexão muito profunda, a gente vai se dar esse abraço e abrir as portas para a nossa vida começar a mudar. Lá no círculo a gente está colocando essa energia de transformação, para a gente se transformar, para a gente poder chegar mais perto de ser essa pessoa inteira, essa mulher que a gente tanto quer ser, que ela é autêntica, que ela é livre, ela não se prende a julgamentos internos e externos, ela é. Então, se você está se conectando com essa energia, eu convido você a vir participar desse ritual, tá? Você não precisa entrar para o círculo, mas você pode vir para esse ritual. E se você tem interesse, você pode comentar aqui embaixo. Quero saber mais. Ou você pode entrar em contato diretamente comigo pelo
link que tem aqui disponível sempre na descrição, que é o meu site oficial, tá bom? E aí você pode ir pelo site oficial, tem várias formas de você me contatar, só você me mandar uma mensagem, tá bom? Gente, uma ótima sexta-feira para nós, que essa energia de Vênus, que sexta-feira é dia de Vênus, que ela possa nos abençoar, nos trazer beleza, nos trazer o lado belo, agradável e feminino da vida, né? E é isso, espero vocês também no Oráculo de Vênus hoje à noite, que vai liberar aqui às 7 horas, então já tá ali para a estreia. E é isso. Até segunda-feira.